Sejam todos bem-vindos a mais um TetaCast. E hoje eu estou aqui com a Luana Freire, que aceitou o nosso convite para participar e vai trazer um pouco aí da história dela, de como ela trabalha a energia do feminino e agora também a história dela, né? A vivência dela que está sendo como mãe, de estar trazendo todas as técnicas terapêuticas para essa nova fase da vida dela, né, Lu? Lu, fala um pouquinho de você. Eu falei um pouco, mas quero que você se apresente aí. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite e que tenha muito sucesso e continue transformando as vidas das pessoas. Eu sou... Nossa, sabe o que eu acho que é estranho, né? Quando a pessoa se pergunta, né, quem sou eu, né? Uma pergunta muito difícil de responder, difícil, não é? É muito amplo, em que momento que sou eu? E eu acho ruim quando a gente resume a pessoa só a uma carreira. A gente é muito mais que uma carreira, né? E veio claramente, assim, essa transformação a partir da pandemia, né? Comecei a entender sobre autoconhecimento, foi um mergulho profundo, real, e através do autoconhecimento sanaram culpas e medos, e aí eu pude dar abertura para a maternidade na minha vida. Então, o momento que eu vivo posso hoje... falar dessa descoberta? Pode. Oi, gente, eu e a Lu, a gente tem uma história grande juntas aí, né? De amizade, mas também de trabalhos desenvolvidos, né? De muita parceria, né? Então, assim, com muito orgulho participei, né? Participamos da vida uma da outra e aí com o tempo, né? A gente se distanciou e agora é um reencontro. E esse reencontro vem, né? Já com um podcast, né? Que a Lu mudou de cidade e acabou ficando inacessível, né? Bom, e aí, né? Eu tava dando um curso de Tarot Healing, né? E a Lu tava fazendo o curso junto comigo. E assim, chegou uma hora que os alunos podiam perguntar, que todo mundo ia abrir as cartas para ver a resposta, né? E aí a Luana foi a primeira, não, eu quero perguntar logo de cara, eu quero perguntar, tal. E ela perguntou lá, eu tô grávida? Aí eu falei, nossa, esse tipo de pergunta, né? Tipo, tô grávida, que às vezes você não sabe se é bom ou se é ruim, né? Sim, mas o pessoal, eu tava perguntando, já falando, afirmando que eu tava grávida. E eu falava, não tô grávida. Se a gente lembrar da passagem, né, que um tempo antes a gente trabalhou juntas numa imersão e todo mundo colocava a mão na barriga dela e falava, ai, você tá grávida? E a Luana brava, as pessoas não estão me respeitando, todo mundo fica colocando a mão na minha barriga perguntando se eu tô grávida e não sei o quê. E assim, e era uma imersão só de terapeutas, então todo mundo ali tinha esse sentir apurado. E ela brava, né? Sim, eu achava muita invasão, falar do corpo do outro. E eu fiquei indignada nesse momento, assim, pessoas muito queridas, assim, e às vezes vinham da naturalidade do momento, da espiritualidade mesmo, daquilo que a gente estava vivendo. E aí elas vinham colocando a mão na minha barriga, nossa, você tá grávida. E eu falava, cara, que deselegante, que coisa feia. Eu até briguei com as pessoas, não foi? Discutir Não, mas sabe o que é interessante? Olha o que é o inconsciente, né? Você colocou a roupa do evento, mas você colocou um cinto aqui que deixava a sua barriga mais acentuada. Então não era nem tipo, se você tivesse com a roupa normal, mas você colocou uma saia e um cinto aqui que deixou assim, mas não era uma barriguinha não tinha nem um mês. Não tava nem de um mês, mas eu acho que é o todo. Mas é comum, né? A segunda gravidez, a barriga, ela vem mais rápido. A primeira gravidez que normalmente demora para aparecer gravida. A barriga. A barriga. E foi isso. Nesse curso, eu perguntei, e aí? Queria perguntar, né? E saiu que sim, que eu tava grávida. Não. Aí assim, saíram duas cartas, né? Quem mexe com tarô sabe. Se é a cegonha, não precisa nem mexer com o tarô para saber o que significa a cegonha, né? E uma criança do lado. E a outra carta ainda era a carta do cavaleiro, que era rápido. Rápido. Aí eu olhei para ela e falei, olha, se você não está grávida, você vai ficar logo. E aí eu desliguei, saí da aula em choque. Não, e a gente continuou em aula, tá? Porque ela saiu, mas a gente continuou ali em aula. E pedi pro Edu, falei, Edu, saiu aqui que tá positivo. Traz um teste. E aí, nos minutos seguintes, assim, ele chegou em casa com o teste e deu positivo.
E aí acho que eu voltei pra aula. Aí ela simplesmente voltou pra aula e falou assim, eu acabei de fazer o teste, deu positivo. Foi. Muito rápido, é tudo muito rápido. Não, e assim, foi muito legal, né? Porque a gente participou ali, apesar de ser ao vivo via Zoom, né? A gente participou desse momento muito importante da sua vida, né? Que ficou muito marcado. Você sabe que isso é uma coisa que eu cito, eu não falo o seu nome, mas eu falo do acontecimento, né? Que assim, a gente tirou o tarô e saiu que estava grávida e ela foi lá e fez o teste. E assim, em vários outros cursos, porque é muito legal de como a gente pega, né, o campo, de como e esse lugar que as pessoas não estão acostumadas a acessar, esse campo informacional, né? E como que, assim, que a gente pode usar, muitas vezes, um baralho, mas também a gente pode pegar e tem outras ferramentas para acessar também, sim, né, Lu? Sim, e voltando a falar aqui, né, dessa busca pela espiritualidade, e a gente se conheceu nesse trabalho de apometria e de vivência semanal e nesse sentir. Então, muito desse meu desenvolvimento de sentir e entender tudo isso e conseguir levar isso para o feminino e para a maternidade hoje veio a partir desse momento de despertar lá na pandemia e através desses cursos, dessa conexão aqui com a Paty, né? Então a Paty sempre teve momentos fundamentais para mim, assim, me ensinando a me colocar, a sentir o que era meu, o que era do outro, relembrar quem a gente é, não é isso? É bom a gente recordar do início, né? Da onde a gente veio e como a gente foi crescendo, né, Lu? Sim. Aquela época, assim, bem conturbada, gente. As pessoas sabem que é isso, pandemia, sim. Todo mundo frequência de medo, as esponjas absorvendo a energia do vizinho, a energia, né? Todo mundo naquele... Não atrás de máscara. E a gente conseguiu pegar e estar dentro de um outro lugar, né? Dentro de um lugar afastado, sair do meio, pandemia ali, como se a gente estivesse numa vida, né? E desenvolvendo espiritualidade, né? E então, sentir, espiritualidade é sentir, né? Com certeza. É o sentir, você saber o que é seu, o que é do outro, o que você traz. Poder, né, trazer isso, como você falou, do trabalho do feminino, começou... Lu, mas me fala uma coisa, é isso que eu ia falar, como começou, né? Onde que você... Porque assim, eu lembro que sempre teve um lado seu que gostava desse negócio de trabalhar com a mulher. Isso. Né? Mas aonde que veio esse negócio de trabalhar com o feminino? Aí agora eu vou falar assim, né? Porque a Luana, ela trouxe muitas vivências do feminino e ela ajudou muitas mulheres e ela fez vivências não só no Brasil, mas também fora do Brasil, em Portugal, né? Assim, por enquanto, que ainda vai além, né? Que a gente sabe que aqui, ó... Sim, dei tempinho com a maternidade, mas de onde veio, né? Eu venho de uma família de muitas mulheres fortes e mulheres guerreiras. E através disso, muita coisa em mim foi bloqueando. E eu sempre fui de ir à frente. Sempre que achava na minha ideia, que eu era muito independente, que eu era muito autônoma. Não, mas o que você já falou já traz uma coisa, né, Lu? Mulheres guerreiras, então eu preciso lutar. Então, o que você falou, né? E a partir do momento que eu conheci o Edu e toda essa espiritualidade veio à tona, né? Eu acho que a gente, através do autoconhecimento, é difícil falar de onde veio isso, né? Porque é uma sequência de vida. Eu tenho um histórico de vida muito complexo, né? De família disfuncional, uma família disfuncional, com muitas mulheres que tomavam a frente, né? E a partir do momento que eu conheci o Edu e ele me apresentou a espiritualidade e eu senti nele um não julgamento vindo de um homem e um não aproveitamento, então tudo que era feminino em mim, que eu já trazia de dor e de alegria, eu pude vivenciar dentro da espiritualidade e trazer esse trabalho de vivência mesmo. Então, o trabalho com o feminino também tem cura da criança interior, tem também reconciliação e libertação dos ancestrais, da ancestralidade feminina, né? E eu tive cisto de Bartholin em 2021. Antes de 2019, começo de 2019, assim que eu conheci o Edu, eu tive cisto de Bartholin e eu fui no médico e ninguém descobriu o que era. Ninguém falou, isso aí vai estourar e vai ficar por isso mesmo. Eu falei, mas de onde é isso, né? E aí eu falei, cara, deve ser... E fui lá buscar no YouTube. Metafísica. Metafísica, sabe de que é? E aí descobri uma moça
que estava falando que era de origem emocional. O momento que você está vivendo, de culpa, de... E aí eu estava vivendo um momento muito Porque difícil de repente da você vida. teve que parar de lutar? Tem a ver? Tem a ver. Não, Né? Porque de repente você, né, encontrou uma pessoa ali, começa o relacionamento e tem que parar, sair da batalhadora, né? Da mulher de luta que tinha a ver com a sua, né? Não, o primeiro contato que eu tive foi em 2019, antes de ter o relacionamento com o Edu. Eu conheci o Edu, a gente não ficou. Aí eu tive cisto de Bartolin bem no carnaval. Imagina, no carnaval eu com uma bola desse tamanho entre as pernas, com muita dor e muita vergonha, porque parecia que era IST e não é um IST, é total origem emocional isso. E aí descobri essa moça, falou isso e eu estava num momento muito difícil da vida. Eu não conseguia nesse momento, né, com o cisto de Bartolin, a bartolinite ativa, eu não conseguia sentar nem deitar, não conseguia andar. Você fica com umas bolas, fica com no canal, na parede da vagina, né? Entre os lábios. Então sai uma bola que é com líquido. O líquido da lubrificação e incha a ponto de inchar, tudo estoura. E quando estoura, tudo some. Então, descobri essa moça nesse vídeo. E aí ela falou, origem emocional. Aí eu virei pra minha vida que tava de pernas pro ar. Entendi que realmente era culpa, medo, vergonha por ser quem eu era. Eu estava em pleno carnaval, livre, eu tocava. Eu tocava e eu... bissexual, saía com meninas e com meninos. Então eu tinha culpa do meu prazer, de ser quem eu era. Então eu entendi aquilo naquele momento, fui pro chuveiro, eu tive uma crise de choro, assim, copiosa. Deitei na cama de novo, voltei, deitei na cama e o negócio estourou. E eu morava com uma república e as pessoas todas em volta me ajudando naquele momento, né? Em pleno carnaval. Na hora que aquele negócio estourou e eu falei, cara, não tem mais nada no meu corpo, assim, como é que eu vou explicar isso para as pessoas? Passou. Aí veio a pandemia, tudo mais. Tive um relacionamento com o Edu. Aí eu tinha, assim, a relação com ele foi para um lugar. Eu lembro que teve uma vez que eu tive as primeiras vezes que a gente transou, eu tive um orgasmo e eu chorei em seguida, porque eu senti um amor pelo prazer. Culpa pelo prazer. E eu senti nele um amor e um não julgamento que eu nunca tinha sentido nos outros homens. Então eu acho que o meu feminino já estava em cura ali. E a partir daí veio a vontade de ser mãe novamente. Tudo no contato com ele. E depois a gente começou, né, a namorar. Nós tivemos um momento da pandemia que a gente foi morar junto no trabalho. Passou. Aí eu entrei no curso da Cristina Cairo em 2021, janeiro de 2021. Março de 2021, maio de 2021, eu tava com o Edu e já tava com vontade de viver aquela vida de casal, de família, de ter filhos novamente. E aí me apareceu a cisto de Bartolin de novo. Eu falei, cara... E eu em contato direto com a Cristina Cairo, porque eu fazia aula com ela toda semana. Presencial, né? Presencial. E várias vivências, e mexe com pai, mãe, com criança interior, com espiritualidade, faz oração de perdão, né, dela. E aí encontrei com ela no corredor e perguntei, Cris, o que é cisto de Bartolin? O que é Bartolinite? Ela, Bartolinite, o que é Bartolin? Aí eu expliquei pra ela o que era Bartolin. Ela, então, tem a ver com vergonha, com culpa, mas é problema com o papai, precisa perdoar o papai, né? E a gente sabe que as figuras paternas têm a ver com o nosso relacionamento. Então, todo esse estudo dentro, descobri a Roberta Struzani, que ela faz a reconsagração do ventre, que é um trabalho de PNL, com hipnose. E quem descobriu foi o Edu. Fiz a reconsagração do ventre. Na hora que eu fui levantar para colocar água para fazer a vaporização depois, estourou de novo, estourou assim a bola que estava entre as minhas pernas e como se fosse tipo, sei lá, uma limpeza, um parto. Estourou, eu em pé assim, eu falei, Du, tipo, ele, nossa, que demais. E depois disso, nunca mais eu tive
o cisto de Bartholin. Nunca mais apareceu. Isso em 2021, estamos em 2025, né? E a partir daí... Uma vez trabalhada essa emoção, né? Isso Já ressignifica, né? Aí a partir Por isso daí... que assim, né? Não adianta a gente curar o físico, mesmo que os médicos tivessem passado alguma medicação para isso melhorar, que eles falam muito de banho banho de assento. Isso, banho de assento, né? Mesmo que você fizesse, ou mesmo com medicação, com outros tipos de doença, quando a gente não cura o emocional, a doença volta, né? Como aconteceu com você. Você teve uma vez, não curou o emocional, voltou. A partir do momento que você foi, né, na origem disso, aí você conseguiu, né? Então, desde 2021? Isso, 2021. Nunca mais teve, nunca né? Mais. E aí, a partir daí, comecei a estudar o útero através da metafísica da saúde, né? Da linguagem do corpo. E estudar o útero, qual é a origem emocional. Então, entendi que o útero ele é o portal da vida. Então, ele também mantém os nossos sonhos, ele que dá os nossos sonhos, ele dá a nossa prosperidade. A gente não traz no útero só as nossas informações emocionais, traz das nossas ancestrais, porque a gente está ligado às nossas ancestrais maternas, né? Antes da nossa mãe engravidar da gente, a gente já está dentro da nossa avó. Então essa ligação já está, né? Então fui lá, constelei minha avó, descobri que ela cortou algumas coisas de linhagem mesmo, de cura. Então já tenho essa linhagem de cura de muito tempo, né? Veio antes de mim. Então tudo isso eu fiz um estudão, juntando a linguagem do corpo com a Roberta Struzani, mais a fitoenergética, e desenvolvi o reset uterino, ou círculo do ventre, que hoje é o que eu falo, que é uma vivência que a gente pega as nossas emoções e cuida de todas elas. Assim, é uma viagem de 2 horas e tem algumas magias que a gente faz com fitas e depois que eu desenvolvi isso, passei a fazer em mim, fazer nas outras mulheres, juntando, né, a linguagem do corpo com a fita energética, com a magia, porque tudo é magia, feminina é magia, a mulher é magia, a gente sente, né, o yin, que é o nosso feminino, a nossa ânima, ela é para dentro, ela é o sentir. Então, as fitas, né, no candomblé a gente fala do axé. O axé é a energia do fazer. Então, as fitas, a gente faz uma magia com as fitas com as nossas mãos, que tem tem muito eletromagnetismo e tem a cura, chácara, né? De cura tem aqui, né? Várias chakras nas mãos. Então, a gente usa as fitas para fazer uma magia muito incrível. Então, tem histórias de mulheres que engravidaram, mulheres que estavam para fazer cirurgia de câncer de colo de útero. E câncer de colo de útero e não tiveram que fazer mais, milagrosamente o negócio sumiu. Mulheres que voltaram a ter prazer com seus companheiros, mulheres de mais de 50 anos. Nossa, você sabe que esse é um número altíssimo de mulheres que não têm prazer em relação sexual, então, né? Que não é nem só não ter prazer, não tem um orgasmo, né? Prazer muitas têm, mas não chegam no orgasmo. O ápice, né? Então, vícios, mulheres que cortaram vícios de boca, né? Então, foi um trabalho muito, assim, é um trabalho muito bonito, esse da reconsagração do ventre. Coisas simples como até essa é uma parte muito boa de terapeuta, né? Quando a gente começa a fazer um trabalho e a gente começa a ver esse retorno que a gente consegue, né? Que a gente tem, a gente não está falando de prometer cura, porque não é isso que a gente leva em nenhum evento e não é isso que a gente leva quando a gente começa uma terapia, mas como que a gente consegue ajudar a pessoa a se encontrar, porque ela é quem se cura, mas a gente vai mostrando o caminho, né? Sim. E aí esse retorno que você está trazendo de curas assim tão profundas, né? Uma coisa que mexe muito, né, Lu? Sim, coisas muito simples, assim como coceirinhas.
básicas, coceira básica, de ginecologia natural. Hoje falam de ginecologia natural, mas as nossas avós faziam isso, bisavós já faziam isso. Como é que elas lidavam com essas coisas tão simples há muito tempo atrás? Com a fita energética, com a ginecologia natural mesmo. Então, ter esse retorno, né? E tem algo em mim que eu, às vezes, não procuro mais esperar o retorno. Eu gosto quando a pessoa não me procura mais, porque eu sei que funcionou. Eu sei que funcionou. Então, às vezes, eu acompanho. Teve uma moça que falou assim: eu quero. Tem a conversa, tem entrevista. Não é entrevista, é uma consulta, né? Um bate-papo que eu tenho antes com cada uma para entender e conseguir, na hora da guiança, guiar essa mulher para onde ela precisa mesmo curar, né? Então, eu falei, seu sonho, que o útero é o órgão da realização dos sonhos. Qual é o seu sonho? O que você quer? Eu quero ser mãe. Meu sonho é ser mãe. Então, tá bom. A gente guiou ela para ela ser mãe. E ela apareceu grávida e tá aí já o filho com 1 ano e pouquinho e viajando com esse bebê. E quando eu vejo, você fala, cara... Fala um pouquinho disso. Por que o útero é a realização dos sonhos? Explica um pouco mais isso pra gente. Então, cada pedacinho desse órgão, ele é responsável por algo. Por exemplo, você pergunta por que é a realização do sonho, né? Porque é através do útero que a gente traz a vida. Não tem outro lugar que a gente... Não existe você trazer vida hoje sem ser através do útero. Daquela bolsa, né, que maravilhosa, que cria dentro. Olha que coisa fantástica. É o único órgão temporário. É um órgão que cria outro órgão temporário, ou seja, ele cria uma placenta. A placenta é um órgão temporário, que a única função dela é gerar e nutrir aquele bebê que está ali dentro e proteger. Então, o útero, ele é o centro da vida e da realização dos nossos sonhos. É ali que a gente realiza. Como é que a gente realiza? A gente sonha, a gente sente que realiza, porque o útero, ele é nosso segundo cérebro da mulher, né? É o segundo cérebro, onde guarda as informações emocionais. Os nossos sentimentos, a gente guarda ali no útero. Então, onde a gente cria as coisas? Não é no teta? Não é na quinta dimensão. Na quinta. E o útero está ligado diretamente com a quinta dimensão. E o sentir, a gente sente ali primeiro e cria a partir dali. Então, mulheres, por exemplo, mulheres que pararam de sonhar. Pararam de sonhar, elas vão manifestar cisto de ovário micropolicístico, por exemplo. Ou miomas. Miomas são sonhos não realizados. Então, a mulher, ela vai... o útero, ele vai dar sinais de que ela não está se realizando. O útero tem a ver com a nossa autoestima, com a nossa autoimagem. Tem tudo gravado ali cada pedacinho do nosso útero. Por exemplo, a mulher que tem problema com trompa. Tem trompa trombofóbica. Trompa que não... O que é a trompa? A trompa, ela é onde liga o óvulo, é onde leva o óvulo pro útero para fecundar. Então, o óvulo são nossos sonhos. Todos os sonhos que a gente tem, a gente já nasce... A menstruação é o sonho indo embora? Porque ele não fecundou? Pode-se ver dessa forma? Sim. E quando você tem muita dor, quando você sangra muito menstruando, é porque você está perdendo alegria. Através de você não estar se realizando. Então você está triste naquele momento. É um momento muito triste. De dor e de muito sangramento. Então a trompa, por exemplo, ela liga ao sonho. Então a pessoa que não consegue fazer o caminho, né, o caminho dela, por exemplo, eu uso bastante a numerologia. Qual é o seu caminho de vida? O caminho de vida é a soma da sua data de nascimento. O meu caminho de vida, por exemplo, é 3. O 3 é a comunicação, a alegria. Então, o caminho que eu vou fazer para poder realizar minha alma. Minha alma é 7. Então, eu tenho que falar, olha lá. Eu tenho que falar para as pessoas para poder satisfazer... O que é frequência? Satisfazer, chegar no meu caminho de alma. Então, se eu não conseguir comunicar, se eu não conseguir
comunicar, falar e trazer para muitas pessoas, o meu caminho é esse. Eu vou ter problema nas trompas, se eu não conseguir realizar os meus sonhos. Então, meu sonho era ter uma família, e se eu não conseguir realizar esses sonhos, eu vou ter problema nas minhas trompas. Esse é o que eu acredito e é o que eu tenho visto E é o que você tem trabalhado muito, né? Muito. Tem alguma outra coisa no útero que você pega mais, assim, né? De casos assim mais comuns? Mais comuns, você falou de corrimento. Endometriose. Vamos na endometriose. Eu vou na endometriose que é mais cabeluda né? E tem até exemplos de pessoas famosas que têm endometriose. Então, endometriose, o endométrio é o que reveste o útero, né? É a parede toda que reveste o útero. Então, é o que dá a estrutura do útero. A pele, a estrutura do útero. E aí, endometriose é quando começa a dar espessamento, né? Fica grosso e dá, enfim, muita dor. E através dessa visão, a endometriose são mulheres que não estruturam a própria vida. Estruturam a vida dos outros e não estruturam a própria vida. Então eu vou dar um exemplo muito básico, muito claro para mim, né, dentro da minha cabeça, é a cantora Anitta, por exemplo. Ela vive falando que tem endometriose e ela não consegue. Então é uma mulher que estruturou a vida de todos na volta dela, a família dela. Ela trabalha com o irmão, ela trabalha com o pai, ela está estruturando a vida de todo mundo. Só que ela não está se realizando. A gente não sabe qual é o sonho da Larissa. Tanto é que, olha que coisa mais maluca, a pessoa é uma... Ela assistiu o filme dela. Você assistiu? Ela é uma, mas ela é outra. É um personagem. Então, que horas que desliga o personagem? Mas o Ney Matogrosso também. Ele usava o palco para ser esse personagem, né? Então, mas o Ney Matogrosso, ele não tem útero. Entende? Ele não tem útero. Então, o útero também guarda a nossa Não, eu tô identidade. querendo dizer assim, né, que muitos artistas fazem isso no palco, e não só no palco, né, dentro do ambiente de trabalho, né, tem aquela, né, como é que chama? Dentro do ambiente de trabalho usa aquela persona, né, e quando chega em casa é uma outra pessoa, Sim. né, então, mas até o quanto ela muda e aceita uma coisa diferente dentro desse ambiente de trabalho, e ela se anula, né? O quanto que ela... Isso, e o quanto né? ela está estruturando a vida do outro e está deixando de estruturar para ela. Tem entrevistas que ela Isso fala... também deve ser muito comum em mulher casada, né? Muito Porque comum. ela começa a estruturar a família, não que isso não seja importante também, mas muitas vezes elas se anulam, se colocam totalmente de lado, estrutura o marido, estrutura o filho, aí, né? São pequenos. Não, com certeza, precisam da mãe ali, mas depois começam a crescer... começa a fazer faculdade e ela estruturou todo mundo ali, mas ela ficou... Mas né? ela passou essa vida inteira... E eu não estou falando que toda mulher, uma coisa que eu acho que é legal de falar, né? Não é toda mulher que passou pela maternidade e que acaba... né? Mas assim, importante, você está se dedicando à família, mas você está se dedicando a você também? Né? Você está fazendo coisas que você gosta? Isso, o importante, Paty, é colocar assim, cada caso é um caso. Só que você vai me trazer sintoma. Isso eu acho muito legal, não dá para generalizar. Não dá. Eu vejo a história da pessoa, ela me traz o sintoma, ela me traz o que ela tem de diagnóstico. O diagnóstico, ele não é um destino, ele só está dizendo o que está em desequilíbrio naquela mulher. Então tem um tricologista, esses dias eu passei numa tricologista que ela é integrativa. Então através do seu couro cabeludo, ela sabe qual é o problema que você tem de saúde. Beleza? Você tem um sebo esquisito, o que está faltando de vitamina, o que está sobrando, certo? E quem trabalha com o que eu faço, você me traz o sintoma que você tem, como endometriose, né? Infertilidade. É feita uma avaliação toda, Isso, né? Para entender aquela pessoa, né? Uma avaliação emocional. Cada pessoa é um universo, né? Isso, o que está passando dentro daquela emoção daquela pessoa. Os divertidamente daquela pessoa, como é que estão os divertidamente dela, né? Através do útero. Então, pela mulher, cada mulher é um universo. Isso que você disse, cada um é um planeta, cada um é uma coisa que é no detalhe. E o útero, ele te dá a resposta de tudo. Você perguntou corrimento, por exemplo. Então, a mulher que tem corrimento e coceira recorrente, ela está, de alguma forma, evitando o outro parceiro.
ela está evitando o parceiro. Então ela vai ter coceira, ela vai evitar de tudo para não, porque aquela pessoa, ela representa uma ameaça. Não, se eu engravidar desse cara, eu vou parar de Mas realizar. é importante falar que não necessariamente uma ameaça real, que essa ameaça pode estar em alguma coisa do inconsciente, Sim, né? De um medo do inconsciente, Isso. até mesmo uma situação que vem de algum ancestral, né? Ancestral, exatamente. Situações de ancestrais, né? Mulheres que têm histórico de abuso na família. Já nascem, por exemplo, eu sei de meninas que nascem fechada, com o canal vaginal fechado, que tem a fimose do menino e a menina também tem fimose. E ela nasce fechado, porque a resposta é a resposta do que as ancestrais dela passaram. Então, se ela entende que a reprodução e o sexo é algo violento e nocivo, aquele canal vai ser fechado. Então, quando ela está grande, quando a mulher já é uma mulher, ela pode desenvolver vaginismo, por exemplo. Porque o sexo, ele é nocivo. Se eu engravidar, se eu transar com essa pessoa, eu vou ficar presa, não vou realizar, não vou fazer, não vou conseguir ser alguém na vida. Como minha avó, como foi com a minha avó, como foi com a minha bisavó. Pega histórico de bisavó que teve 10. Como é que conseguiu criar os 10? Então hoje que era muito comum, né? Hoje eu, mulher moderna, como é que eu vou conseguir criar? Não vou conseguir. Então eu vou evitar de transar com essa pessoa. E meu corpo vai me proteger dessa situação. Então eu vou ter dor, eu vou fechar, eu vou inflamar. Então é todo um complexo que a gente traz. Desde o histórico dela, ancestral, da infância, que a gente mexe bastante na infância, porque muita coisa está na nossa infância. Muita coisa a gente forma na infância, né? Então, a gente vai lá na infância, resgata e vai no futuro. Quem é a senhora? Como é a senhora Patrícia? Quantos anos você quer viver, Patrícia? É uma pergunta que eu sempre faço. Você quer viver quantos anos? Qual é a forma como você quer viver? Eu falo, cara, nossa, eu tava conversando com essa minha cabeleireira que tá no momento de menopausa. Tá passando a menopausa. Eu falei, nossa, quando eu chegar na menopausa, às vezes eu fico esperando chegar na menopausa, porque eu acho que é um momento tão lindo da mulher. Que a gente para de ter, né? Sim, vai para um outro... Esse altos e baixos, né? Que é o ciclo menstrual, né? E vai para um outro lugar de sabedoria. Entende? A mulher, ela vai para um outro nível. É muito legal você trazer esse ponto de vista, sabe, Lu? Porque muitas mulheres têm medo da menopausa e muitas sofrem com o processo, têm dores, calores, né? Relatos assim, tem uma dor muito grande. E quando elas têm esses efeitos, vamos dizer, colaterais, né? Quando elas têm esses efeitos, né? Com a maternidade, com a menopausa, o que é isso na linguagem do corpo, em todos esses estudos que você faz, né? O calorão, né? Tudo que é quente, ele está relacionado à raiva. Então, mulher que tem raiva, às vezes raiva do pai, às vezes raiva do companheiro, raiva de ter que viver aquilo. Então, o corpo dela vai ficar quente, ela vai ficar vermelha, o corpo dela vai ficar quente. Então, ela está passando por esse processo de menopausa, parando de menstruar, né? Ela vai para um outro estágio da vida, ela tem raiva daquilo, uma raiva inconsciente. Tem medo, ela tem raiva. De estar envelhecendo, de não ser mais produtiva, porque a sociedade, ela é muito cruel com a mulher. Ela tem que produzir, ela tem que servir. Né? E uma mulher que... A mulher era tida para reprodução. Exatamente. Né? Assim, uma mulher que não... assim, se você olhar até as rainhas, a cobrança que tinha, que linda a rainha, se ela não desse o herdeiro homem e detalhe, homem. Né? Porque uma mulher era... Quando nascia uma mulher na família era uma tristeza, normalmente. Por quê? Porque era uma boca para alimentar que não ia produzir, né? Porque não tinham trabalhos para as mulheres, né? Eu vi que tinha uma época em Roma Antiga que tinham 6 trabalhos para mulheres, né? No máximo. Então, tipo, uma delas era prostituta, outra era artista, que era tido pior, né? Que trabalhava no teatro, pior que prostituta. Né? Ordenadora. Né? Então... E tipo mais 2 lá, então não tinha muita coisa, né? Então, quando a mulher para de menstruar,
o que significa isso, né? Não vou servir mais. Tem um livro muito interessante que eu sempre indico, que é da Simone de Beauvoir, que fala das mulheres... Mulher interrompida. Ai, gente, esqueci o nome do livro. Mas eu vou achar, você vai me passar e eu vou colocar aqui embaixo para o pessoal, para eles verem. São três ou quatro contos que ela fala da mulher quando chega nesse momento de e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Porque um conto é uma mulher que ela é casada e ela chega no momento da relação dela com o marido, que os dois já não têm mais intimidade, viraram irmãos e tá tudo, né, tá ali. A outra cria o filho e o filho vai embora, ela pira, porque ela vai, pra quem ela vai servir agora? E a outra, ela já não tem ninguém, ela já é solteira e ela já não engravida mais. O que eu vou fazer da minha vida agora? Então, são contos dessas mulheres, o que eu vou fazer da minha vida agora? Então, eu tenho a Rita Lee muito clara para mim, assim, ela conta, né, na autobiografia dela, que a grande virada de chave dela foi quando ela entrou na menopausa. Que ela falou, cara, agora eu sou uma velha sábia. E ela realmente passou a viver de ser velha sábia, né? Tem toda a história dela incrível de vida, mas ela foi pro interior e começou a plantar, cuidar dos animais, desenhar até o fim da vida dela. Então ela foi viver a bruxa, porque a gente vive essa fase da bruxa. Foi nessa fase que ela fez o tarô dela? O Ritarô, ela fez tarô junto para sair com o livro, não sei se é o Drops ou se é uma outra autobiografia, né? Que é a segunda biografia dela. Mas ela faleceu, mas ela preparou esse envelhecimento dela. Então eu acho que eu quero isso para mim. Eu quero viver até 120 anos, mas eu quero estar muito bem até 120 anos. Então preparar esse envelhecimento. Não é porque a mulher deixa de menstruar que ela para de servir. Então eu acho que quando ela para de menstruar... Mas o que é uma visão, né? Olha a Rita Lee, ela teve um insight ali, uma visão que não era comum na época, né? Ela saiu da bolha, né? Do inconsciente coletivo, porque o inconsciente coletivo vai dizer você não é mais produtiva, né? E aí ela conseguiu olhar o poder dela, né? Que não é todo mundo que faz. Sim, e foi viver disso e... não sei, mais pra frente talvez possa ser um trabalho de conscientização da maturidade. Porque a mulher, ela é cíclica. Ela nunca vai deixar de ser cíclica. Ela é outono, inverno, verão, num dia só, primavera. Então ela é cíclica, a gente funciona por ciclo hormonal, a gente funciona com o ciclo da lua. Então essa é acho que é a grande sacada desse trabalho, trazer essa consciência desse feminino, não um feminino muito místico, inalcançável. Não, no dia a dia que você tem hoje. Quem é você? Quem é essa mulher que você é hoje? Né? Até quando você quer viver e o que você quer fazer da sua vida? Sabendo que, nossa... Você está olhando para os seus sonhos, né? Exatamente. Qual é o seu sonho? Então, a minha vida mudou a partir do momento que eu entendi quem eu era, aceitei quem eu era, parei de Nossa, Paty, eu era muito rebelde. Eu queria muito provar que eu era muito diferentona, rebelde. O seu cabelo disso, né? O seu cabelo é a rebeldia, né? A gente falando assim que na metafísica da Cris, né? É rebelde. O cabelo é rebeldia. Quanto mais a pessoa que tem o cabelo crespo, cacheado, quanto mais crespo, quanto mais onda tem, é como ela recebe e vai fazer do jeito dela. A pessoa quer fazer do jeito dele. Então, mesmo tendo essa rebeldia, eu olho para trás e falo, nossa, obrigado por essa pessoa que eu fui e me tornei até com aceitação, aqui. Né? Com aceitação. Olhar com aceitação. E aí, quando eu chego na maternidade, aos 37 anos, novamente, depois... Então, mas isso que eu queria falar também, né? Você tem uma maternidade que a primeira você tinha quantos anos? 19. Muito nova, muito né? Nova. Com 19 anos, né? Deus, e aí ali você não tinha nada do autoconhecimento, né? Assim, ainda uma menina, né? 19 anos. E aí você tem a outra, a segunda gravidez com... 17 anos depois. Perdi a conta. 36 e 37. Faz a conta aí, gente. 37.
37. 35, né? 37. 17 anos depois? A Lia estava em 24, 36. 36, é. E foi completamente diferente. Ser mãe de menina é completamente diferente de ser mãe de menino. E a Lia trouxe para mim assim uma força, uma beleza que eu não via em mim. Nossa, quando eu olho para a Lia, eu falo, nossa, cara. Eu falo, nossa. Tá, às vezes eu nem brinco com ela, porque eu falo, não, eu sou assim também, deixa ela ser. Então, depois de tanto tempo, né, trazer outra vida com tanta consciência foi completamente diferente. Mas mesmo assim, ainda teve vários tropeços. Não, e foram 2 gravidez, né? Isso. A da Lia e do Inácio, Do totalmente Inácio. diferente, né? Eu tava brincando com a Lia ali agora e falei assim, seu irmão nasceu pequenininho e você nasceu grandona, né? Sim, a Lia nasceu de 42 semanas, assim, ela foi tirada, porque eu queria muito que ela nascesse normal. Tava com doula, foi um outro estudo, assim, na minha vida, né? A Lia nasceu depois de 36 horas de trabalho de parto. E era bola, chuveiro, e eu falei, essa menina vai nascer, né? Eu queria que fosse do meu jeito. E a Lia veio me ensinar que as coisas não são do nosso jeito. As coisas são como elas têm que ser, né? E depois engravidei do Inácio, a gente engravidou consciente. Vamos fazer um menino? Vamos fazer um menino. Tipo, raios e trovões, a gente tava morando aqui já. Raios e trovões, vamos fazer um menino? Vamos. Beleza, passou um tempinho, eu fui no cigano, que falou, você quer outra criança? Você quer outro filho? Aí eu falei, não. Aí saiu de novo a cegonha, criança e Aí ele fez uma carta. tiragem? Sim, outra que saiu. Eu falei, Ele falou, você quer menino porque menino é mais grudado na mãe, né? E aí eu saí de lá e falei pro Dudu, então, talvez, né? Acho que tá vindo esse menino. Passou, minha menstruação atrasou e eu sempre fui muito regradinha, assim, eu sempre fui muito certinho. Minha menstruação atrasou e eu peguei dengue. E aí eu não sabia se era dengue ou se era gravidez. Fui fazer o teste de dengue e o teste deu positivo para os dois. Então, Nossa, né? Tô grávida, mas também tô com dengue. Interna, faz o quê? Então, a maternidade do Inácio, né, a gestação do Inácio foi completamente diferente da gestação da Lia. Eu tive pré-eclâmpsia na gestação do Inácio. Então eu não sabia o que era pré-eclâmpsia. Eu sabia que era muito perigoso, mas eu não sabia quais eram os efeitos dentro do meu corpo. Fui procurar lá na Cristina Cairo, na linguagem do corpo, o que era. E realmente estava com muito medo de morrer, né? Passava pela minha cabeça, e se eu morrer, essas crianças vão ficar com quem? O Edu vai ficar, como é que o Edu vai criar 2 crianças? Eu tinha muito medo de morrer. E quase que a gente foi mesmo. E nasceu. Então o Inácio nasceu prematuro, de 34 semanas. Teve essa separação, né? Ele ficou na incubadora 15 dias. Então foi uma outra escola, uma outra experiência. Então eu tive o Henry com 19 anos, que foi uma gestação super desejada, tranquila. O Henry nasceu parto normal. Tudo certo, foi lindo, maravilhoso. Fiz enxoval, chá de bebê. O Henry tinha até tataravó, tava todo mundo vivo. Minha mãe tava viva, né? Passou esse período, eu tive um aborto, que eu tive uma hemorragia. Quase que eu fui dessa para uma melhor. Não, então a Lia não é a segunda filha, é a terceira. Terceira. A terceira. E na constelação, né, que eu lembro, a terceira é a alegria. Né? O primeiro traz para você a responsabilidade, a noção do que é uma vida. O segundo, ele traz como se fosse um orgulho, que é aquele que estrutura mais, te estrutura. E o terceiro, ele traz a alegria. Então, quem só tem 2 providencia o terceiro. Para ser mais, que é a alegria. Mais leve. Então, o Inácio é o quarto, a minha 4ª gestação. Então, foi completamente diferente. E nasceu prematurinho, né? Eu falo que eu fui mãe nas 4 estações. Então tem o Henry, que é o meu tudão, né? De 19 anos, tá aí prestando vestibular. Um cara incrível, um cara muito incrível. E amoroso, inteligente. Tem esse bebê estrela,
né? Depois teve a Lia, que veio tipo uma primavera, assim, a Lia veio a primavera, assim, eu fiquei linda, foi lindo e maravilhoso. E o Inácio, que veio assim devagar, foi como se fosse um outono, não sei, eu falo que eu tive a mãe das 4 estações e vivenciei essas 4 maternidades e poder vivenciar essa maternidade do Inácio e da Lia com consciência, eu acho que, assim, eu posso ajudar muitas outras mulheres a fazer diferente, sabe? Então, hoje, tenho feito rodas de conversa maternas, né? Eu trouxe a campanha Maio Furta Cor para a cidade, que institui maio como mês da saúde mental materna, das puérperas e gestantes, para a cidade, porque eu não tive nenhum suporte. Sabe o que é interessante? Eu tive depressão pós-parto também, né? E depois eu tive 2 abortos instantâneos, né? E no segundo eu caí assim feio. Então, tipo, não tem esse cuidado, né? Porque é uma época que a mulher, ela tá tão sensível, os hormônios descem, a responsabilidade da criança, a criança não para de chorar, que tipo assim, e ninguém fala desse cuidado com o emocional, né? Então, eu acho muito importante isso que você está trazendo, de olhar para esse lugar. Eu tenho certeza que se na época que eu fui mãe, eu tivesse esse tipo de suporte, eu não tinha passado metade dos perrengues que eu passei, entendeu? Tati, como o parto da Lia foi muito difícil, porque ela nasceu muito grande. Eu lembro, ela tinha um tamanho de 10 meses e ela estava com 1 mês e meio. Tem uma foto dela, era um bebê assim enorme. E eu queria porque as coisas fossem do meu jeito, e eu estava com a doula que ela queria, e falava, não, você tem o direito. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente pede ajuda, com quem a gente põe para acompanhar, porque às vezes a pessoa tem um filme muito interessante que chama História de um Casamento, que aí é um casal que separa e eles começam a brigar e vão para o litígio e um advogado começa a conversar com o outro. E o casal tá se matando, se rasgando por dentro. E os advogados saem para tomar cafezinho. Ou seja, é exatamente isso. Qual é o interesse daquela pessoa que ela tá te dando suporte emocional real ou ela tá ligando para os números dela? Então, não é nem só número, né? É tipo assim, ela já passou por isso, ela acredita. Ela até às vezes acredita, às vezes não é todo mundo que tá, mas a gente tem sempre que ter o senso crítico de não olhar cegamente, de ver, isso está me fazendo bem, isso não está, uma segunda opinião às vezes, sim, estudar um pouco às vezes, né? Eu sei que eu não falo nem isso para você, porque eu sei que você sempre foi uma mulher que estudou muito. Toda hora que eu vejo você está com um livro diferente na mão. Eu li aquele livro, falei daquele livro, então assim, acho, mas não é assim, a gente não tem acesso a isso. E nessa época que a gente ou tá para nascer, que é aquele monte de medo, né? No caso, Inácio, medo de morrer, medos e medos. Aí a gente vem com essa outra parte também, depois que nasce, né? E agora, né? Tem que dar conta. Aquele negócio, não durmo mais, né? Não consigo mais tomar banho. Não, assim. Pode ser até papo para outro programa, porque a privação de sono é uma coisa enlouquecedora. Você sabe que técnicas de tortura não deixar a pessoa dormir. E aí o que acontece quando o bebê nasce? A mãe não dorme. E por mais que a mãe queira dormir, o pai fale, eu vou ficar com o bebê, pode dormir, a gente não consegue dormir, porque nossa cabeça aqui, nosso cérebro, ele está ligado diretamente com o bebê. Tem coisa que o pai pode fazer, mas não só o cérebro, né? Todos os seus cordões energéticos, acabou de sair daqui, né? Quem é mãe já sabe que às vezes o peito começa a formigar e o bebê está com fome, o peito ele já sabe, seu corpo já sabe que aquele bebê precisa mamar. Não, e, por exemplo, no meu caso, que o leite secou, e o meu filho passando fome, e eu sem saber, e a médica, tipo assim, ele tá abaixo do peso, né? Mas saía leite, então eu tenho leite. Então ele passou fome 3 meses, né? Então, assim, porque a sociedade dizia que eu tinha que amamentar e eu queria ser uma boa mãe. Então eu não aceitava
querer dar mamadeira para o meu filho. Porque ia prejudicar, ia fazer, ia Porque, acontecer. então não é... Então um monte de cobrança que depois quando, né, que a gente tem de sociedade, que o filho tem que ser isso, que tem que ser aquilo, que tem que ser... Hoje, né, tem que ter chá revelação, tem que ter... Nossa. E é tanto tem que, e você naquele negócio, tem que, mas você acabou de ser mãe, ou você ainda está grávida, que você... Meu, começa a dar um monte de coisa e não tem nada que prepare a mulher por esse momento. Não, e pior, até tem. O pessoal tô vendendo mentoria, vendendo isso, acompanhamento, mas cada momento é único. A mulher precisa não, mas focado nisso, né, a mulher Lu? precisa mergulhar dentro da emoção dela. Porque é só o que importa nesse momento. É só o que importa. Se você não está desligado dentro das suas emoções, querendo satisfazer a sociedade, a primeira coisa que a mulher faz quando descobre que tá grávida, é ir lá fazer o exame para saber se é menino ou se é menina. Vai fazer o quarto. Querida, vai lá buscar uma psicóloga para você fazer esse acompanhamento pré-natal psicológico, porque é fundamental. Quando eu descobri que estava grávida do Inácio, me deu pânico, porque eu não sabia como é que ia ser o parto do Inácio. Porque o parto da Lia tinha sido 36 horas de trabalho de parto, indução, bola, e aí virou uma cesárea que eu demonizei horrores da cesárea. Se não fosse a cesárea, ela teria tido Entendeu? problema muito maior, sofrimento, né? Sofrimento, já tinha mecônio, já tinha feito cocô dentro da barriga. E eu, aí teve uma hora que eu pedi desculpas, eu ainda pedi desculpas por pedir uma Edu, cesárea, né? Sim. Então, quando eu Ou é o seu corpo, você escolhe, entendeu? Eu descobri quando eu estava grávida do Inácio, não sabia que entrei em ansiedade, né? O Inácio foi normal. O Inácio foi cesárea também. Ah, foi cesárea também? Entrei em Mas aí você já estava ansiedade. aceitando que você não controla nada, que a Lia veio trazer essa informação, mais ou menos. Porque eu tava morando, a gente veio morar aqui em Guararema, e aqui não tem isso. Aqui tem uma Santa Casa e não tem UTI. Então, o que acontece quando não tem UTI? Não tem UTI, né, o Natal, né, só pode ter os partos programados, e como eu tive pré-eclâmpsia, mas antes disso eu queria brigar com o sistema, porque eu queria o meu parto do jeito que eu queria, normal, eu queria escolher com doula, chuveiro, banheira, e aí eu comecei a querer brigar. Só que aí eu fui vendo, né, e de repente começou a campanha do Maio Furtacor, novamente. E aí, como eu já tinha participado na cidade de Itatiba, estava por dentro ali. E aí surgiu uma pesquisa sobre maternidade, ansiedade da maternidade. E eu fui participar, já estava grávida, me chamaram para participar da pesquisa com uma mestranda, Beatriz, e quando eu fui falar, era uma roda online de várias mães, várias gestantes, cada uma falando da sua situação, dos partos anteriores, se já tinha tido. Quando eu fui falar, eu desandei a falar. E eu comecei a chorar. E eu entendi ali que eu precisava de ajuda. Eu estava já tentando trazer a roda de conversa para cá. E eu não achava nada aqui na cidade. Eu falava para a médica, eu um psicólogo. Você tem que ir no CAPS. Sabe como é violento você ser taxada de maluca porque você precisa de um suporte psicológico e emocional? E por isso também muitas mulheres, não só mulheres, pessoas que têm problema depressivo, a hora que falam no psiquiatra, ainda existe um preconceito enorme. Sim. Mas não tem só o psiquiatra, tem os terapeutas, né? Tem as terapias holísticas, tem as rodas de cura. Hoje a gente tem muitas outras opções, eu digo alternativas, que ajudam muito, né? Então o psiquiatra ele vai dar remédio, a pessoa está grávida, como é que ela vai tomar remédio? Ela não pode. Sim, e imagina, eu com toda essa informação, passando por isso eu não consegui ver. E aí ela sugeriu, falou, olha, você quer o acompanhamento? Eu tenho a clínica aqui psicológica da Unifesp e eu acompanho você até o Inácio fazer 1 ano. Eu falei, meu Deus, eu quero. Foi fundamental ter esse acompanhamento psicológico nesse momento. Porque me tirou muito daquele, eu tenho direito, eu posso, toda a informação que tem na internet, a gente é bombardeado de informação, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme.
informação o tempo inteiro, então a gente se compara o tempo inteiro. A gente quer as coisas do jeito que a gente acha que tem que ser. Então, ter esse acompanhamento psicológico nesse período foi fundamental, porque eu descobri uma pré-eclâmpsia, tive pré-eclâmpsia. E aí, o que é uma pré-eclâmpsia? O que eu vou fazer? Como é que vai ser? 30 semanas... Sem esse suporte teria sido muito mais pesado, né? Esse suporte fundamental para que você conseguisse lidar com esses obstáculos, né? Com esses medos, com essas dores, mas principalmente medos, né? Eu tinha um monte de informação da área holística, mas eu não tive esse suporte holístico, eu tive suporte psicológico. Pode ser que tenha suporte holístico. Não, mas tem, mas é que naquele momento não, você atraiu o que você precisava naquele momento. Essa é a verdade, ótimo. né? Independente de estar no holístico, de estar dentro do psicólogo, Esse né? aqui nasceu prematuro. Ninguém prepara mãe nenhuma para ter bebê prematuro. Foi muito, muito estranho, né? E ficou lá uns 15 dias na incubadora, eu ia lá, briguei no hospital, porque eu adoro uma treta, né? Ariana. Básico. Ariana ascendente escorpião, então é o bullying do zodíaco, né? Então é treta é Marte com Marte, né? É treta e vai voltar. É treta e vai voltar. Eu posso até esperar, mas volta. Não sou eu que mando de volta. E aí passei esse período da maternidade do Inácio, né, do nascimento do Inácio. Contudo, né, já acabou meu acompanhamento à psicóloga em maio. Teve alta? Tive alta, eu tive ansiedade pré-parto, né, pré-natal. Tive ansiedade. Não fui para medicamento, foi bom porque era só conversa, eu acho que eu precisava realmente conversar, muitas coisas foram pro lugar. Não, é que assim não é só conversa, é muito mais que isso, né? É só conversa. Olhar de outra forma, né? Sem julgamento. Sem julgamento, Porque, um lugar de acolhimento, um lugar de segurança, onde você pode trazer, né? Então... Sim, e nesse período o Edu estava sempre do lado, o Edu acompanhou o momento todo. Sabe, se é um cara que é companheiro, ele foi muito meu companheiro nesse momento todo, não soltou a mão, sabe? Até agora o Inácio internou esses tempos atrás, né? Teve anemia e anemia da prematuridade e tal, estava acompanhando, precisou de transfusão de sangue, que baixou muito. E o Edu estava ali fazendo o que ele podia fazer. Então ele respeita muito o meu momento de mãe. Com a Lia a gente teve que alinhar isso porque ele queria fazer as coisas. Falando, não, cara, a mãe que sou eu. Até hoje eu tento às vezes. Vai pro seu lugar de pai. Você lembra que sou eu a mãe? Aí ele fala, tá, lembrei. Então, fazendo o papel dele de pai. Então, é fundamental que você tenha os papéis determinados, que você se conheça, que você coloque no seu lugar. Se você não sabe o que você tem, você busca ajuda. É fundamental que você busque ajuda, porque às vezes é só um ajustezinho que você precisa fazer, né? E quando Inácio ruim internado, palavra ruim, né? Mas Inácio internado, olha quanto tempo que eu levei para voltar a pedir ajuda espiritual. Foi quando eu pedi ajuda para você, né? Do Inácio internado. Eu lembro, você mandou mensagem, ele estava no hospital. Então, eu levei esse tempo todo, deixa eu ver, ali vai fazer 3 anos. Então, eu levei 3 anos para poder voltar a trazer a espiritualidade para perto de novo. Entende? Tudo tem, a mulher é cíclica e tem que respeitar esses ciclos. Eu acho que eu tô nesse momento. Mas, Lu, isso é uma coisa muito comum, né? Quando a gente está naquele momento, muitas vezes a gente esquece as ferramentas que a gente conhece, né? E a gente, assim, tipo, esquece, deixa pra lá, esquece. É incrível. E foi como então, tipo, aí vem alguém de fora e fala, você já fez isso? Nossa, é mesmo. Entendeu? Porque você tá tão no emocional ali envolvido que você acaba esquecendo, né? Sim, e é muita coisa, né, gente? Viver é muita coisa. E trazer vida é muita coisa, né? E é isso, quando a gente iniciou essa conversa falando da gente relembrar quem a gente é, né?
E a vida é isso, a gente vai caminhando e às vezes a gente esquece quem a gente é. E os amigos e a espiritualidade, quem você é, eles te trazem de volta para quem você é. Tipo, nossa, você lembra dessa ferramenta? Você tem essa ferramenta. Às vezes é só respirar. Às vezes a gente não lembra nem de respirar. Você fala, nossa, realmente, vou respirar. Vou sentar aqui e respirar. Não, e outras coisas que a gente tem, né? A gente tem os imãs, a gente tem uns trabalhos que a gente pode estar, né? Vários trabalhos que a gente pode fazer. As ferramentas que a gente tem, né? Que a gente acaba não acessando e que quando a gente começa a, né? A gente relembra, né? Que às vezes alguém de fora cutuca e fala, você já fez isso? Puxa mesmo, vou fazer agora. Né? Porque a gente tem tanta ferramenta, ainda mais quando a gente estuda isso, né? Nossa, várias. Aí a gente tem a constelação, a gente tem aí as mesas, né? A gente tem de radiestesia, tem o próprio pêndulo, tem pêndulo é muito... um respirar, né? Tipo assim, respira um pouco. Sim. Né? Esses dias só isso. Eu irritada, aí quando eu falei, nossa, a gente vai, o pessoal que tá aí sabe, né? Aquele que a gente vai... Que a gente vai fazendo assim, ó. Então eu sentei e comecei. Trouxe tudo e na frente da Lia. E aí ela ficou olhando assim, tipo, o que é isso que você tá fazendo, sabe? Fui fazendo. Voltei, aí eu voltei pra eles, assim, porque a maternidade é algo muito que te consome muito. A maternidade, ela consome muito. Mas quando eu olho pra eles eu falo, cara, eu tô trazendo a vida com consciência, então vai passar, isso aqui tudo vai passar, né? E a gente tem várias ferramentas e lembrar de cada uma delas. Né? E tem outra coisa, né, Lu, que eu acho que é muito importante da gente falar dessa época de maternidade. As crianças são muito importantes, mas olhar a nossa importância também, né? Importante da gente às vezes ter um tempinho para a gente, por mais difícil que seja, mas criar um tempo, esse tempinho é meu, né? Meu. Sim. Nem que seja para tomar um banho mais longo, né? Que a mãe não tem isso, mas olhar para a gente pegar e, não, eu preciso de um tempo que seja meu. No horário que eles estão dormindo, é um horarinho meu, sabe? É importante da gente não, porque senão a gente se anula tanto e aí é onde uma maioria dos processos depressivos começam, porque eu fico tanto na função, claro, pra dentro, que eu não olho mais para mim. Não olho. Né? Eu fui esses dias fazer aula de balé adulto. Eu saí, eu fiquei uns 4 dias leve com eles, porque eu tive meu momento para mim. Fiquei 1h30 lá, alonga, respira. Degradê, né? Então, eu falei, nossa, gente, eu existo, né? E sem rebeldia, né? No processo natural, acho que é um processo natural, você também voltar aos poucos, né? E não acredito que as coisas são por acaso, como vocês virem aqui nesse momento, e eu lembrar da Paty. Nossa, eu lembrei da Paty na hora que eu tava internada no hospital com o Inácio, eu falei, Paty, cara, eu sei que ela dorme tarde, né? Paty, você tá aí, me ajuda, preciso de X, né? E foi quando veio tipo um download de, olha todo o processo que você já viveu até aqui, né? Então, eu entrei na maternidade, várias consciências vieram, deixei de fazer muita coisa, mas tá tudo aqui e é acessível, eu acesso em algum momento, sabe? E os amigos vindo, né? Quando a gente fica mãe, né? Nesse momento, os amigos somem. É natural, porque a gente vai para uma outra frequência. E com o tempo eu acho que as coisas vão encaixando de novo, sabe? A gente vai voltando a se olhar e conseguir olhar o outro e conseguir se encaixar, ficar mais tempo na fogueira, né? Então, a gente vai conseguindo se voltar, né, pra dentro. Então, todo esse trabalho com o feminino me trouxe a Lia e o Inácio, né? Um relacionamento que eu gosto muito. Eu tenho o Edu como meu melhor amigo, assim, um parceiro, um irmão. E veio muito através desse trabalho com o feminino,
desse trabalho interno meu. Quem é essa mulher, né? E até isso ajudou muito no seu relacionamento, né, Lu? Perfeitamente. Então, lá quando eu contei pra vocês em maio de 2021 que eu tive, quando eu entendi que eu tava vivendo um relacionamento e eu falava uma coisa, e eu permitia coisas, mas eu queria outra completamente diferente, e eu me alinhei comigo e com ele, as coisas começaram a caminhar pra gente, naturalmente, né? Aí veio a Lia, então ajuda, né, a olhar para as nossas relações, não só com o meu companheiro, com o Edu, mas também com as minhas irmãs. Eu comecei a olhar para as minhas irmãs de uma outra forma. Falei, cara, minhas irmãs, né? Tem 3 irmãs, comecei a olhar para elas e acabou que foi cada um pro seu lugar, assim, sabe? Não entro mais em discussões, eu deixo elas serem quem elas são. Quando um ouve falar da outra, eu falo, cara, ai, ela é Tá assim, tudo certo. tá tudo certo, né? E com os nossos filhos mais velhos. Ô Lu, pra gente encerrar aqui então, fala aí qual é o seu Instagram. Hoje o meu Instagram, eu mudo sempre de Instagram, mas hoje tá Luana de Lia, Lia com Y. Luana de Lia, que é a Lia, né? Então sou a Luana da Lia, a mãe da Lia. E é isso, eu vou aos pouquinhos voltar, né? Não, por que eu tô falando, né? Porque primeiro que se tiver alguma outra roda por agora, né? Você tá com esses movimentos e eu acho que mulheres que estejam passando por esse tipo de situação querem saber mais para elas conseguirem te acessar, porque no seu, né, no seu Insta você passa essas informações, né, Lu? E acho que a gente tem que estar divulgando, né? Isso que é tão bom, sabe? Sim. Essas rodas de curas, que nem eu falei, não tem nada voltado para isso. Por exemplo, o teto dimensional, o nosso, vai ajudar muito, né? Mas tem uma coisa que você traz que é diferente, que é esse círculo de mulheres. Sim. Que isso é uma coisa, quando a gente olha e quando a gente junta e forma aquela egrégora, tudo que é trabalhado ali fica muito mais forte. E né? A força da mulher, né? São quantas... eu falo que é muita potência, né? Força é algo muito masculino, mas a potência é feminina. Então, quando se juntam várias mulheres, é uma potência gigante. A gente fez a roda aqui. Foram 12 mulheres que vieram. 12 mães. E uma que não era mãe. Mas ela veio com a mãe dela. E aí tinha mãe atípica, tinha mãe que a mulher tinha deficiência intelectual e o filho foi levado embora. Porque, né, ela falou isso. Eu não entendia quando ela veio chegando, eu abri o portão para ela, eu falei, acho que porque a pessoa vem, quando ela sentou e ela se apresentou, era mais uma mãe ali falando, né? Tinha mãe fresca, que o bebê tinha acabado de nascer, tinha mãe de gente muito mais velha, tinha uma senhora que era mãe da outra senhora. Então, só de você conversar com quem entende do que você está falando, desse momento que é a maternidade, né? Sem comparações, sem querer ser lugar melhor, de acolhimento. um lugar de acolhimento. E eu acho que é fundamental isso. Que uma entende a história da outra ali, Sim. né? Aqui na cidade tem chamado Agosto Infante, que são atividades para as crianças, né, de 0 a 6 anos. E a Lia está na creche. E rolou uma situação na escola da Lia, onde a professora trocou, eles trocaram de professora de creche e tudo mais. E maternal 1 da Lia trocou 2 vezes a professora. E tinha um grupo de mães, das mães das crianças. E rolou uma discussão no grupo de mães. Aí teve a reunião da professora, a professora já chegou com 3 pedras na mão e veio pra cima de mim. Falou, você veio armada, e rolou uma discussão. Eu saí acabada da reunião, desnecessário. Mandei mensagem pra diretora, falei, olha, preciso conversar com o que aconteceu. Fui até a diretora, contei o que aconteceu. Ela falou, vamos conversar com a professora, você e a professora. Aí eu conversei com a professora. Outra mãe sobrecarregada, a diretora, outra mãe sobrecarregada. Eu falei, cara, eu tô muito sobrecarregada. Tava muito sensível, porque eu tinha acabado de sair do hospital com o Inácio, que foi fazer uma transfusão de sangue. E eu vim te conhecer e você me recebeu de uma forma que não foi acolhedora.
Então, o que saiu daí dessa conversa? Vou fazer a roda de conversa para as mães dos pequenininhos de 0 a 6 anos. Vai ter um evento aqui na Ilha Grande, daqui 2 semanas. Então, vou fazer essa roda para as outras mães. São 3 escolas juntas, então vai ter essa roda para acolher essas mães. Eu falei, quem deu a ideia foi a diretora. Falou, então, se você fizer a roda de conversa com as mães, né? Então, vai rolar essa roda de conversa. Eu acho que legal. Aos pouquinhos a gente faz, muito né? Bom, muito bom. Mas, Lu, obrigada. Eu Foi muito bom. Se deixar, a gente fica aqui até amanhã conversando, porque aqui o assunto não para. Mas obrigada, adorei você aqui, viu? Eu que adorei você aqui. Volta mais vezes. Volte sempre. A casa está sempre aberta. Eu desejo sucesso de coração. Amo você também. Amo você. Bora. Ei.